Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula, 13ª aula do nosso longo curso de manutenção de Pinball Python, né? Hoje a gente vai ingressar um pouco numa parte ainda mais áspera, que é a leitura dos contatos, né? Vamos relembrar aqui no nosso esquema mais importante. O esquema mais importante de todos é o diagrama de interligações, né? A leitura de contatos é quando CPU quer saber o que está acontecendo ou no gabinete ou no playfield e tomar as decisões. Por exemplo, quando você bota uma fichinha lá para começar o jogo, a CPU tem que saber que você botou uma ficha e computar um crédito para você, né? Então, a CPU é que faz essas interrogações, né? Então, vou dar um zoom aqui. Então, nós temos a CPU, só que ela não pergunta diretamente a você, ela passa antes pela interface, que é uma placa especial que tem, entre outras funções, preparar o sinal para enviar o playfield, leitura dos contatos, né? Então você vai ter aqui saindo dois chicotes. Você vai ter o chicote I7 vermelho, que é o chicote RC, REC contato. E você vai ter o azul, chamado chicote RV, REC varredora. Esse chicote, ele também é bifurcado, tá? Então, por quê? Porque ele sai aqui, ó. Nós temos contatos no playfield e nós temos contatos na placa tilt, né? Contato no playfield é o contato do jogo. Se a bola caiu na caçapa, se a bola passou por alguma canaleta, se a bola derrubou alguma bandeirinha, tudo isso gera contato elétrico que vai ser informado à CPU. Então a CPU precisa de leitura dos contatos. Então vai chegar um chicote RC no playfield e vai chegar o chicote RV, desce aqui, no playfield também, ó. Varredura de contatos e contatos, né? Só relembrando que a alimentação de versos nós já vimos, né? Quando demos a aula do solenoide, comando do solenoide nós já vimos, né? Então agora nós estamos fazendo a questão dos contatos. Bom, existe uma bifurcação no chicote RV que vai, ó, lá para o gabinete e entra na placa tilt. A placa tilt é uma concentradora, né? Ela concentra os sinais para facilitar, diminuir a fiação. Só que quando chega na placa tilt, ele deixa de ser RC e vira TC. RC vira TC, tilt contatos. Da mesma forma, a varredura, ó, a varredura desce, chega na placa Playfield e também vai para a placa tilt. Só que ela vira o quê? TV, tilt varredura, TV, ok? Beleza. Então, já vimos agora como é que isso é feito no aspecto macro, né? Da informação sai da CPU, chega na interface, a interface prepara o sinal, manda para o playfield e para a placa tilt, né? Vamos agora passar para o... Agora eu tenho que diminuir isso aqui e passar para o outro slide. Nós vamos agora para o matriz de contatos do gabinete, né? Deixa eu colocar aqui tela cheia. Bom, então a matriz de contatos vai ser simplesmente formada por diodos em série com uma chave, um contato elétrico, né? Então você tem aqui, chegando na placa TV, até 4 sinais de varredura. O V5 não é muito comum, mas é opcional, digamos assim. O V0, V6 e V7 é certo, são exclusivos para a placa tilt, são exclusivos para gerência, tá? Então V0, V6 e V7 exclusivos para gerência. V5 às vezes está com sinais de gerência, V5 às vezes está com sinais de playfield, tá? Então botei aqui, mas é, nesse exemplo aqui que eu botei não está sendo usado V5, tá? E no retorno também nós temos o conector TC, né? Que está chegando todos os dados que nós queremos, ok? Bom, só para adiantar, quando você coloca a CPU, tudo é uma memória. Ele não considera é, sinais externos, nada. Ele considera só como memória. Então, tudo é memória. Então, quando ele está é, fazendo uma pergunta
os contatos, ele está achando que está lendo um banco de memória. Para a CPU não tem diferença entre estar lendo uma EPROM, uma RAM ou um contato. Para eles é tudo memória, entendeu? Quando a gente diz que é o contato V7, significa que ela está indo no endereço 2807 em hexadecimal. Quando a gente fala em V6, ela está perguntando ao endereço 2806. Quando ela fala V0, nós, na verdade, estamos perguntando ao endereço 2800. E no V5? 2805. Tudo bem? Esse é o endereço. Toda memória ela tem endereço e dado. Só para relembrar. Por exemplo, você comprou alguma coisa no Mercado Livre, na Shopee, que seja. Você vai dar o endereço. O endereço é o local onde você se encontra, né? Rua, não sei o que, não sei o que lá. Número tal. O dado é o que está dentro do endereço, ou seja, o conteúdo. É a pessoa que mora naquele endereço, certo? O memória é a mesma coisa. O endereço da memória é o local que está o dado, a informação que você quer. E a informação é o dado. O dado é a informação que você precisa. E o local na memória que está a informação é o endereço, né? Então vamos lá. Lembrando que nós estamos trabalhando com um- uma CPU, um processador de 8 bits. Então os dados vão ter tamanho de 8 bits. Quando você, é, quando a CPU gera um endereço 2800, né? A interface vai trabalhar esse sinal e vai colocar um nível alto nesse endereço aqui, nesse pino aqui, ó, no pino V0. E vai coletar esse nível alto aqui, ó, no conector de leitura de contatos. Então, por exemplo, se você apertou, colocou uma ficha, fechou essa chave aqui. Nesse exato momento que estiver passando a ficha, vai estar saindo aqui um nível alto aqui no contato V0, ele vai passar por esse diodo, essa chave vai estar fechada e vai voltar aqui, ó, desce, 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 e vai chegar esse nível alto aqui no conector TC. E esse conector vai para onde? Volta para a interface vai pegar essa informação, trabalhar essa informação e avisar lá para a CPU, ó, caiu uma ficha, né? Do mesmo modo, é, se você apertou aquele botão que fica no meio da porta de início de jogo, né? Você fez a interrogação V0, ela chegou levou nível alto para cá, passou pelo diodo, fechou a chave e saiu aqui nesse segundo pino aqui do conector, né? Então observe que a varredura ela pega o estado de 8 chaves por vez, né? Então V0 vai perguntar o estado de ficha, início de jogo, tilt grave, que aqui é chamado de game over, eu coloquei fim de jogo, aquele tilt que você encerra totalmente a partida. Tilt simples, que você perde a bola. Chave de serviço A, isso aí a gente vai ver na parte de configuração da máquina, mais lá para frente. Se a porta de ficha está aberta, se o cofre de ficha está aberto, se o cofre de ficha está removido, desculpa. E se aqui tem uma opção para você ter uma outra entrada de fichas, né? Que normalmente não é usado, mas você pode ter uma entrada de ficha, uma outra entrada de ficha, duas entradas de ficha. Às vezes são fichas de valores diferentes, né? Você, por exemplo, acho que a ideia inicial era você ter a opção de uma ficha gerava um jogo e aqui você para gerar um jogo você tinha um crédito, né? E aqui para você gerar um crédito você podia precisar de duas fichas, né? Três fichas para gerar um crédito. Isso aí seria uma coisa programada. Eu não lembro de ter visto uma title programada para operar com duas entradas de ficha, né? Mas enfim, você, quando a CPU pede a informação, tá, o endereço 2800, ele ativa esse sinal V0 e vai coletar todos esses 8 estados aqui. Ficha, início de jogo, fim de jogo, tilt, chavear de serviço, porta de fichas, cofre de fichas e ficha 2, né? Cada um vai estar naquele conjunto de 8 bits. Então, o bit 0 representa a ficha, bit 1 representa início de jogo, bit 2 representa fim de jogo, e assim sucessivamente até o oitavo bit, que é o bit 7. Então, por isso que aqui eu coloquei a chave como chave V0D0, ou seja, varredura 0, dado 0. Varredura 0, dado 1. Ok?
nós chamamos esse teclado tipo teclado matricial, tá? Aqui no desenho seguinte, como eu falei, nesse esquemas que foi da Cósmica que eu me baseei, o V5 não estava sendo usado, então não teve nome nenhum, né? Mas aqui, por exemplo, se você der uma leitura de 2806 em hexadecimal, vai energizar aqui o V6, e esse V6 vai consultar as chaves de serviço que tem, de configuração que tem na placa tilt, né? São chaves que o técnico configura a máquina, né? Então, a chave 0, 1, 2, 3, até a chave 7 da placa tilt. Da mesma forma, 2807 em hexadecimal vai acionar a varredura 7 e você vai consultar, você vai ter de retorno essas informações aqui, ó. Chave C, diagnóstico, chave B, estatística, chave D, ajuste, chave E, confirma, chave F, enter, tudo chave de configuração. Opção de jogo sem som e mais duas chaves que sobraram aqui e não estão sendo usadas, né? Tudo isso voltando pelo TC. Então, a leitura dos contatos vem o endereço pelo conector TV e volta e retorna, né, para a CPU pelo conector TC. Agora nós vamos ver o Playfield. O Playfield é modo tela cheia. O Playfield é exatamente igual, tá? Ou seja, os endereçamentos, ó, aqui, ó, 2801, 2803, 2805, 2802, 2804. Lembrando, o 05, 2805, varredura 5, pode estar como varredura de gerência, lá na placa tilt, como varredura de jogo aqui no Playfield, né? Então aqui você tem a varredura chegando, vai para o rack, é o conector RV, né? Esse conector está lá no Playfield, né? Um conector de 6 pinos. E aqui nós temos retornando um conector de 12 pinos que também vai para o rack. É a leitura, é a informação, né? Retornando. É o RC. Eles usaram um conector de 12 pinos, mas só estão usando 8. Então, pinos 9, 10, 11, 12 não estão sendo usados, né? Então, o sistema é o mesmo, ou seja, a leitura, por exemplo, V1 passa pelo diodo, consulta o estado dessa chave e retorna pelo conector RC, ok? Beleza. Ah, já estamos aqui avançados, mas vamos dar aqui uma palhinha como é que isso funciona lá na interface, né? Deixa eu pegar aqui o esquema da interface. Eu não vou liberar o esquema da interface ainda, que vou liberar mais à frente, tá? Mas esses esquemas aqui já vou liberar no final da aula. Ó, como é que funciona na interface? Na interface, o sinal de leitura de contatos vem da CPU, é um sinal chamado MUX, tá? Isso a gente vai ensinar numa aula à frente. Por hora, saiba que é o sinal chamado MUX, ou seja, é, a CPU quer ler o contato, ela gera esse sinal aqui, MUX. E aqui nós temos os bits de endereço que também vem lá da CPU. Então tem os bits menos significativos, a 0, a 1 e a 2. Então esses aqui é que contém informação se é o 2800, 2801, 2802 até 2807. E aqui, digamos assim, que indica que é o 28. Vamos fazer assim. Isso aqui está indicando que está querendo ler o 28 e aqui ele define qual 28 que é. Se é o 00, se é o 01, né? Então, por exemplo, se eu quero ler o 2800, ele manda um sinal de MUX, ativa o sinal de MUX, manda nível 0 para o sinal A0, A1 e A2. Aí você vai ler 2800. Ah, eu quero ler a varredura V1, 2801. Então você vai mandar um sinal de MUX, que é o 28. Você vai mandar nível 1 para o A0, nível 0 para o A1, nível 0 para o A2. E assim sucessivamente na linguagem binária, até chegar no 2807. Você manda o 28 aqui, ativa o MUX. 7 em binário é o quê? 1, 1, 1. Então você tem que colocar 1 no A0, 1 no A1, 1 no A2. Certo? Então você está chegando aqui nesse CI 74155. É, aqui. O 74155 vai converter essa informação em
um nível ativo para cada uma dessas saídas, ou seja, somente uma dessas saídas no tempo, em qualquer momento, vai estar em nível zero. Por que nível zero? Porque é ativo em nível zero. Olha a bolinha aqui. Então, por exemplo, se você der um comando, deixa eu ver aqui, por exemplo, aqui, esse aqui, esse primeiro aqui vem para cá, sobe, vem para cá, o V4. Então tá. Então suponha que você quer ler o 2804. Você coloca 28 aqui, né? Chama o sinal de música que você representa 28. O que é 4 em binário? É 1, 0, 0. Ok? Então você vai colocar 1 no A2, 0 no A1 e 0 no A0. Então, fazendo essa combinação, vai sair todas essas saídas aqui vão estar em nível 1, exceto essa aqui, que vai estar em nível 0, que é a V4, né? Saindo da V4, ela chega o quê? No nosso amigo 7407. Lembra da aula passada? 7407 é um reforçador de sinal, é uma porta yes. Entrou um aqui, sai um aqui. Entrou zero aqui, sai zero aqui. Ela não faz nada além de reforçar o sinal, né? Outra função dessa placa é proteger o 74155 de algum defeito aqui no sinal de saída, algum curto, algum sinal de saída. Então tem essa proteção aqui. É um reforço de sinal e uma isolação, digamos assim, uma proteção para isolar. Bom, saiu daqui, ela passa por um resistor de 1K, que também ajuda na proteção, né? Que a corrente 1K vai ser em 18 volts, vai ser no máximo 18 miliamperes, que é perfeitamente aceitável pelo 7407, né? Enfim, tudo isso foi pensado em proteger. Bom, saiu daqui, chegou aqui e aciona esse transistor aqui de pequena para média potência BC327, né? Aciona esse transistor aqui e vai sair, ó, já o V4 formado, conector 5 que a gente falou, ó. V4 vai para o Playfield, colega, Playfield, ok? Show de bola. Repara que a tensão que tá, apesar de ter toda a lógica TTL, a tensão que está chegando para varrer é uma tensão de 18 volts, né? Na prática, quando esse transistor conduzir, supondo que, aproximando, né? Considerando que isso aqui não tenha queda de tensão quando ele estiver conduzindo, né? Esteja saturado com zero tensão. Você vai ligar esse transistor, você vai mandar esse 22 ohms aqui em paralelo com esse 68 ohms aqui. Então você vai ter um divisor de tensão. Então a tensão que chegar aqui vai ser um pouco menor que 18 volts, porque o sinal vai ser atenuado por esse par 22 aqui, 68 ohms aqui, né? Fica como um ótimo exercício vocês estudarem e definirem quanto está a tensão aqui na saída desse divisor de tensão, 22 por 68 ohms. Então você tem um resistor de 22, um resistor de 68. Qual é a tensão que desenvolve aqui no resistor de 68 ohms, né? De qualquer forma, é maior que 5 volts. Você pergunta por que é assim? Para ter maior imunidade a ruído. A Taito diz a lenda que a Taito tinha muito problema, que as primeiras máquinas não eram desse jeito. E a pessoa pegava um acendedor de fogão, antigamente, um acendedor de fogão que gerava alta tensão, chamado Magiclick. Diz a lenda que as pessoas pegavam Magiclick, aproximavam da porta e disparavam. Esse disparo da alta tensão gerava um ruído que dava crédito na máquina. Então a Taito ficou muito traumatizada, que crédito na máquina é perda de faturamento, né? Crédito indevido é perda de faturamento. Então diz a lenda que a Taito mudou o circuito e fez o circuito dessa forma. E qual foi a forma que ela conseguiu resolver isso? Baixando a impedância e aumentando a tensão. Aumentou a tensão para 18 volts e baixou a impedância por meio desse divisor resistível, né? Ahn, Esses 18 volts, você vai perguntar de onde veio esses 18 volts, que eu nunca falei nesses 18 volts. Então, isso aí também foi uma adaptação. Esses 18 volts, eles pegaram. Vem pra cá, cadê? Eles pegaram dos 24 volts. Lembra que eu falei que as lâmpadas comandadas são alimentadas por 24 volts? Então, eles pegaram essa lâmpada de 24 volts e colocaram 2 N de 9 volts em série e conseguiram 18 volts. É um regulador de tensão simples, né? Então foi daí que surgiu os 18 volts. Então, é uma dúvida comum. Se não tiver 24 volts, funciona o contato? Não funciona o contato.
Se não tiver 24 volts, não funciona o contato. Por que que não funciona o contato? Porque o transistor, cadê ele? O transistor que faz a varredura, ele é alimentado por 18 volts, por sua vez, vendo 24 volts. Ok? Então, um dos procedimentos para ver quando não está tendo varredura é para ver lá se você está recebendo os malditos. Se tem aqui 18 volts pendurados aqui no Zener, tá? Esse é o básico do básico. Bom, saiu os comandos por aquele conector aqui. Caramba, são mais de 20 minutos de aula. Estou violando minha própria regra. Saiu. Eu vou depois repetir com mais calma essa aula quando a gente falar de interface, tá? Saiu aqui a tensão, né? Após esse divisor de tensão aqui, saiu a tensão, chegou nos contatos, voltou. Voltou, ela volta pelo conector de 7, ó, volta os dados. Lembrando que ela lê, cada varredura ela lê até 8 estados de chaves ao mesmo tempo. Olha isso aqui, ó. É os dados, né, que vai ser lido pela CPU, D0, D1, D2, D3, né? Só que esses dados, como eu falei, estão com nível muito alto, nível que pode queimar uma entrada TTL. Então eles tiveram que atenuar o sinal. Como é que eles atenuaram o sinal? Colocando esse resistor aqui em série, ó, em paralelo, tem dois resistores em paralelo de 1K, 1K, ou 4K7. Isso aqui vai dar 825 ohms, né? Algumas placas, ao invés de ter esses dois resistores em paralelo, tem um resistor só de 820 ohms, tá? Depende da versão da placa. E esse resistor aqui, vamos chamar de resistor, mas aqui no desenho estão dois resistores em paralelo. Esse resistor aqui, ele atenua o sinal com esse resistor aqui de 220. Eles fazem um divisor de tensão, tá vendo? De forma que a tensão que chega no 7406, nesse reforçador inversor, é uma tensão adequada para níveis TTL, ok? Saindo do 7406, ele entra direto onde? Na CPU, ele vira um dado na CPU. Então é assim que é feita a varredura, ok? Esses capacitores de 1.5 no Farad são capacitores para evitar também ruído. São para dar um filtro passa baixo, ele dá mais estabilidade ao sinal para ver o próprio ruído o ruído legítimo, digamos assim, o ruído gerado pelo envelhecimento natural dos contatos das chaves, não atrapalha o funcionamento da CPU, não gere na CPU uma informação errada. Então tem esse capacitor aqui funcionando como filtro, né? E também nós temos uma proteção é, importante. Se mesmo com essa atenuação, por exemplo, esse resistor abriu, então vai chegar uma tensão muito alta que pode queimar o 7406. É uma possibilidade, né? Então tem uma proteção aí na jogada. Como é que a Taito fez a proteção? Botou esses diodos para cá, vindo para cá e chegando até aqui. Se a tensão for maior que 4,7 mais 0,6, ou seja, 4,7, 5,3 volts, se a tensão for maior do que 5,3 volts aqui, esse diodo Zener conduz e evita que chegue uma tensão aqui no TTL maior que 5,3 volts. 5,3 volts o circuito integrado aguenta, então não vai queimar o circuito integrado. Então a função desse Zener é proteger, Zener com os diodos, né? É proteger os inversores de entrada em caso de alguma falha aqui nesses resistores de 220 ohms. Ou então, por algum motivo, a tensão que está chegando aqui é muito alta. Aconteceu um curto, alguma coisa assim, está chegando a tensão aqui muito alta. Aí o Zener vai conduzir, vai proteger, né? Como tem esses resistores aqui, nem o Zener, nem os resistores devem queimar, caso isso ocorra. Claro, então, se você colocar uma tensão que é estupidamente alta, sei lá, meter 110 do volts DC, claro que deve acontecer uma queima, o Zener vai entrar em curto, ou o resistor vai abrir, mas em condições normais é feito para não queimar, tá? É feito para o Zener aguentar o tranco, os resistores aguentar o tranco e os diodos aguentarem o tranco, ok? Uma proteção extra também é aquilo que eu falei do sinal MUX. Lembrando, o sinal MUX indica que a CPU está lendo um contato. Se esse sinal MUX tiver em nível 0, a CPU está lendo um contato. Esse transistor aqui é desligado. Se a CPU não estiver lendo o contato, esse sinal MUX está em nível 1. Está em nível 1, conduz esse transistor aqui. Conduzindo esse transistor aqui, ele aterra toda essa linha aqui, ó. Toda a linha de leitura dos contatos. Isso é para descartar isso é para evitar que o sinal dos contatos interfira na CPU quando a CPU não estiver lendo um contato, né? Se a CPU não está lendo um contato, para que você quer essa informação aqui? Você não quer, você tem que desligar, certo? Você não está lendo contato, a informação do contato
naquele momento do programa não tem importância. Se não tem importância, para que que você vai ler? Aí o MUX aqui vai para nível 1, conduz esse transistor, que por meio desses diodos aqui, mata o sinal aqui, ó, aterra todo esse sinal aqui. Isso aqui vai para nível 0. Esse, essa saída vai tudo para nível 1. Como isso aqui também é Open Collector, ou seja, é o inativo, é, é o equivalente a estar com esse CI aqui, todos os 4 inativos, né? Não se preocupe se você não entendeu, basta você retornar à aula depois. Mas pode ficar tranquilo que a interface é uma placa muito grande. Eu vou falar de novo do sistema de varredura de contatos em momento oportuno, ok? Já passaram mais de 25 minutos. Eu agradeço a atenção e a paciência e até a próxima.